Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos iniciar o nosso último módulo, que é o módulo 6, que vai tratar sobre a estequiometria das reações. Mas o que é isso daqui? O que é esse conteúdo tão importante na química? E quando eu falo importante, é porque nós vamos usar ele muito em várias disciplinas. Tá? Então, várias disciplinas, como Química Geral 2, a Química Geral 1 experimental, vai utilizar esse tipo de cálculo que a gente vai trabalhar a partir de agora. Tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu queira produzir um pão. Se eu for produzir um pão para 2 pessoas, eu vou usar uma determinada quantidade de ingredientes, porque eu sei que vai dar, por exemplo, um pão desses aqui que serve bem 2 pessoas. Agora vamos imaginar que chegou mais 2 pessoas. Eu vou precisar aumentar a quantidade de pães. Para que eu saiba quantos pães serão formados, eu preciso entender bem qual é a receita. Por exemplo, se eu usei 3 xícaras de farinha para obter um pão desse daqui, então eu entendi que a minha receita para eu obter eu preciso de 3 xícaras de farinha. Agora, se eu quiser obter 2 pães desse aqui, eu precisarei usar o dobro da quantidade de farinha. Então, eu preciso primeiro saber a relação entre produto e ingredientes, para que eu consiga fazer essa relação. Tranquilo? A mesma coisa seria, por exemplo, para eu produzir uma massa, para fazer concreto, Então, se eu quero fazer uma laje com uma determinada dimensão, eu vou utilizar uma determinada quantidade de concreto, e se eu for aumentar o tamanho da minha laje, eu preciso saber quanto de massa eu preciso fazer. Mas para isso, eu preciso ter a receita, ou seja, a quantidade de areia, de brita e de água e cimento que eu vou precisar para formar uma determinada quantidade de massa. Caso eu queira aumentar, eu vou saber também quanto eu preciso aumentar de areia. Bom, esses exemplos que eu trago para vocês do cotidiano, eles são muito bem empregados para a área da estequiometria na química. Só que na área da estequiometria, a gente vai trabalhar com reações químicas. Então, ao invés de eu obter um pão como produto ou concreto, eu vou obter produtos, que são substâncias originadas a partir dos reagentes. Então, ao invés de eu ter ingredientes, eu terei reagentes. Mas as relações são as mesmas, só que a gente vai utilizar, por exemplo, em vez de 1 quilo de um determinado reagente, como por exemplo no caso da farinha, eu utilizaria 1 quilo. No caso dos reagentes, geralmente a gente não trabalha com volumes tão grandes, a não ser em escala industrial. Mas laboratorial, nós trabalharemos geralmente com a unidade de gramas. Mas tem outras unidades que ao decorrer desse módulo a gente vai aprender. Mas antes disso, vamos trabalhar o que é uma reação química. A equação química, ela é uma representação da transformação de reagentes para produtos. E ali vai ter todas as espécies envolvidas, que são os reagentes, a seta da transformação e os produtos. Então, a flecha vai representar a reação química. Quando a gente utiliza softwares para a construção de equações, tem vários tipos de seta. Eu vou só trazer para vocês um exemplo. A gente vai trabalhar com a seta da transformação simples por enquanto, mas outras setas vocês irão começar a trabalhar, por exemplo, quem faz Química Geral 2, Então, aqui eu tenho a seta da transformação, onde eu tenho reagentes formando produtos. Aqui eu tenho uma seta de equilíbrio químico. Quer dizer que chega um dado momento da reação que os reagentes vão formar produtos na mesma velocidade que os produtos voltam e formam reagentes. Isso é uma reação chamada de reversível.
Tranquilo? E aqui eu teria um exemplo de equilíbrio dinâmico, ou seja, a mesma quantidade de produtos para a mesma quantidade de reagentes sendo formados à mesma velocidade. Aqui eu tenho uma seta também de equilíbrio que quer demonstrar que o equilíbrio está deslocado para o lado dos reagentes, dos produtos. Por quê? Porque a seta maior está direcionada para o lado dos produtos, enquanto a seta menor para o lado dos reagentes. Então, eu continuo tendo um equilíbrio, mas esse equilíbrio está deslocado para o lado dos produtos. Aqui eu tenho a seta inversa, onde a seta maior está direcionada para o lado dos reagentes, enquanto a seta menor para o lado dos produtos. Né? Aqui eu tenho uma seta aberta que ela vai nos mostrar o que é uma retrossíntese. Por exemplo, eu quero obter um determinado produto. Né? Eu extraí uma substância de uma folha lá e ela tem alguma atividade biológica. Então eu vou olhar aquela estrutura, vou entender como é que se dá aquela estrutura e a partir da retrossíntese eu vou imaginar uma rota sintética, ou seja, uma série de reações para obter aquele determinado produto. E é essa daqui que eu vou utilizar. Seria como retroceder a construção daquela molécula fim. Aqui eu tenho uma seta curva que ela é utilizada quando eu tenho um par de elétrons sendo transferido, ou seja, o ataque nucleofílico, né? Que por enquanto para nós não é importante, mas seria o par de elétrons indo em direção a outro ponto de uma molécula ou de uma segunda molécula, né? E aqui essa seta só com uma das... aqui eu tenho a seta com duas pontas, né? Na verdade com uma ponta completa, e aqui com uma meia ponta, ela diz que é apenas um elétron. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, ou seja, aqui eu teria a formação de radicais livres. Bom, eu trouxe isso mais a nível de curiosidade, porque a gente não vai trabalhar propriamente com esse tipo de reação química. A gente está entendendo primeiro como se dá essas reações. Mas vocês já viram muito disso lá no ensino médio. Pode ser que vocês não lembrem, mas por isso a gente vai voltar a trabalhar um pouco mais. Então, quando eu vou representar uma equação química, eu vou separar os reagentes. Eu posso ter um reagente formando produtos, posso ter 2, 3, mais quantos reagentes forem, e todos serão separados por um mais, né? Indicando que eu utilizo esse, mais outro e assim por diante. A mesma coisa para o lado dos produtos. Além disso, essa substância que está acima, né, da seta, ela vai nos identificar em que condições essa reação se deu, né? Por exemplo, essa reação, né, que é uma reação de substituição nucleofílica, ou seja, onde o grupo OH é substituído por um grupo cloro, né? O que vai acontecer? Ela é catalisada por cloreto de zinco. Como catalisador ele participa da reação sem ser consumido, ele não é um reagente e não é um produto da reação, porque ele permanece sempre sendo o mesmo. A mesma coisa eu posso... Aqui, qual seria o solvente? Provavelmente o meu solvente será propanol, que é esse álcool aqui, tá? Então eu posso colocar que a reação se deu em propanol. Além disso, esse triângulo indica que houve variação da temperatura, ou seja, ocorre um aumento da temperatura para promover essa reação. Então, eu dou energia para essa reação na forma de calor. Tranquilo? Bom, uma outra questão seria eu representar ela de uma forma um pouco mais completa. Então, vamos em partes. O que são esses números à frente de cada uma das substâncias? Quando eu não tenho nada, que é o caso do gás hidrogênio, vocês identifiquem como sendo o número 1. Como é 1, eu não preciso colocar
um número, né, para identificar. Então aqui eu teria os coeficientes estequiométricos, que seria, por exemplo, se eu voltar à analogia do meu pão, seria 2 xícaras de farinha. Então, o sódio seria farinha. E esse 2 identifica a quantidade que eu vou utilizar. Então, a proporção é de 2 de sódio para 2 de água, para formar como produto 2 de hidróxido de sódio para 1 de gás hidrogênio. Tranquilo? Esses são os coeficientes estequiométricos. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque a partir desses números, eu teria a minha lei da conservação das massas, né? Que seria a lei de Lavoisier. O que é a lei de Lavoisier nos diz? Ela diz que a quantidade em massa dos meus reagentes obrigatoriamente tem que ser igual à quantidade em massa dos meus produtos se o meu sistema é fechado. Por quê? A não ser, vamos supor, nesse caso aqui, eu vou ter a formação de gás. Então, obviamente, se eu pesar esses 2 aqui e pesar o meu produto, eu vou ter perda de massa. Por quê? Porque eu estou perdendo matéria na forma gasosa. Mas se o meu sistema é fechado e esse gás ficou contido ali, a massa total dos meus produtos tem que ser igual à massa dos meus reagentes. E isso a gente vai ver na sequência quando a gente estiver falando de balanceamento das equações. Tranquilo? Outra questão seria essas letras entre parênteses subscrito. Essas letras querem dizer o estado físico em que essas substâncias se encontram. Principalmente quando eu estou passando a minha receita para outra pessoa. Então eu disse, essa receita eu testei, funciona, mas eu tenho que dizer o estado físico. Por exemplo, se eu colocasse água na forma gasosa para reagir com sódio, será que eu teria a mesma velocidade, a mesma quantidade de produto formado? Não sei, então por isso que eu preciso identificar o estado físico que as substâncias estavam como reagentes e foram formadas como produtos. Principalmente quando a gente for falar na termodinâmica, porque fará muita diferença quando a gente for calcular a energia liberada ou absorvida, que nós chamamos de entalpia, que para nós, por enquanto, não é importante, mas é importante que a gente entenda. Então, por exemplo, S é sólido, L é líquido, AQ aquoso e G gasoso. Tem também precipitado, que aí a gente vai colocar PPT, né? Precipitado, que quer dizer que aquele sólido ele precipitou no líquido, ele não se dissolveu. Seria algo como quando a gente adiciona sal em excesso, forma aqueles cristais no fundo, aquilo seria um precipitado. No caso do sal, é porque eu excedi o coeficiente de solubilidade, ou seja, eu passei da quantidade de sal que aquela quantidade de água consegue solubilizar. Bom, e aí eu peguei a molécula da água e trago para cá e mostro o que é esses números após cada letra. A gente já viu isso quando a gente estava falando lá, né, nas fórmulas moleculares. Quer dizer que são os índices, que são as proporções entre cada uma das substâncias. Isso eu jamais posso alterar, porque é a lei de Proust, ou seja, a lei das proporções constantes. A água num copo d'água, ou numa caixa d'água, ou no mar, ela é a mesma água. É H2, ou seja, 2 átomos de hidrogênio, O1, 1 átomo de oxigênio. O que vai aumentar, quando eu digo um copo, uma caixa d'água e o mar, é este número aqui da frente, que multiplica toda a molécula da água. Eu jamais posso colocar, por exemplo, um 2 aqui. Senão eu estou alterando a proporção entre as espécies e eu estou alterando a minha substância. Por exemplo, no caso que eu trouxe aqui, essa é a água que a gente bebe. Agora, essa mesma fórmula com um 2 aqui, seriam 2 hidrogênios para 2 oxigênios, é a água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, que é a substância utilizada para descolorir cabelo, para tirar mancha de sangue, enfim. É isso que é a lei das proporções constantes ou a lei de Proust. Bom,
A nossa aula vai ficar aqui, porque depois eu vou entrar em balanceamento na próxima, para que ela não fique muito longa. Então, até a próxima aula. Então, fiquem ligados.